Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. Criada em 1948 pela OMS, a data é uma oportunidade para debater e avaliar práticas nutricionais e a importância de políticas públicas realistas, como a redução de sal e açúcar no consumo doméstico e mudanças na rotulagem dos alimentos, por exemplo. O nosso entrevistado é o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni. Obrigada pela participação, doutor. Vamos saber de que maneira medidas preventivas podem ajudar a diminuir a incidência de diversos tipos da doença. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são componentes estratégicos para o planejamento de prevenção e controle de câncer no Brasil. A partir desses dados, o INCA conclui que uma das formas de evitar a doença é ter uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas. Os ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo ou para aquecer, devem ser evitados, bem como bebidas adoçadas e alcoólicas. Após o tratamento, as pessoas que tiveram diagnóstico de câncer devem ter especial atenção a essas recomendações para prevenir o retorno da doença e o desenvolvimento de outros tipos de carcinomas. A alimentação deve ser saborosa e respeitar a cultura local. O site do Instituto Nacional de Câncer disponibiliza um menu com sugestões que incluem comidas regionais. O Guia Alimentar para a População Brasileira é fonte confiável de informações sobre nutrição. Além disso, a prática regular de atividades físicas é essencial para uma vida saudável. Dr. Luiz Augusto Maltoni, muito obrigada pela participação. Muito se fala da importância do diagnóstico precoce do câncer, né? São vários tipos da doença que, se descobertos, podem ter tratamento e cura também. Os que mais atingem as mulheres, por exemplo, são os de mama, cólon e reto e colo de útero. Já nos homens, há mais registros de próstata, cólon e reto, traqueia, brônquio e pulmão. Isso procede? Procede, está perfeito, é isso mesmo. Você tocou num ponto ultra importante. Quando a gente fala de câncer, Mariana, a gente está falando de mais de uma centena, praticamente 200 doenças diferentes. Os tipos de câncer têm comportamentos diferentes em cada organismo, enfim, na população. Então, são doenças diferentes. Mas também a gente sabe que por de 40% ou 50% dos cânceres podem ser evitados e a gente pode evitar com atividade, exercício físico regular, com alimentação saudável, evitar sobrepeso, enfim, um pouco disso tudo que você no início estava falando em relação e tentando fazer uma correlação com a questão da alimentação, sobretudo da alimentação saudável, né? Os mais frequentes são esses que você já citou, tanto em homens quanto mulheres. No Brasil, a gente tem aí uma expectativa de em torno de 680 mil novos casos por ano de câncer, então é muito alto, considerando as doenças, de todas as doenças, já é a segunda causa de morte no nosso meio, né? E em alguns lugares a primeira, em grande parte do mundo já é a primeira causa de morte, então é um problema de saúde pública importante e que, obviamente, a gente tomando medidas preventivas, a gente pode ter resultados bastante diferentes, levando-se em conta que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor o tratamento, melhor a efetividade do tratamento e muito maiores as taxas de cura. Portanto, hoje é comprovada a relação direta entre o surgimento de carcinomas com o tipo de alimentação que a pessoa tem, com o estilo de vida que leva, mas há também os fatores genéticos e hereditários e ainda o quanto a população vem vivendo mais. Perfeito. O envelhecimento talvez seja o fator mais importante para que a gente possa estar percebendo um número aumentado do número de cânceres, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Obviamente que fatores alimentares, hábito de vida e um fator que conhecidamente é o mais importante para desenvolvimento de câncer, que é a questão ainda do tabagismo, né? Nós sabemos que o vício do cigarro é um dos, se a gente pudesse
tivesse que escolher só um elemento que a gente tivesse que continuar trabalhando muito enfaticamente para controlar, é a questão do controle do tabagismo, e no Brasil nós temos uma política já muito avançada em relação a isso. O tabagismo, ele é um fator associado muito comumente a alguns tipos de câncer, mas na realidade ele pode levar a várias espécies da doença. Exato. O tabagismo tem muita correlação, por exemplo, com câncer de pulmão. A gente sabe que em torno de 90% dos cânceres de pulmão tem relação direta com o ato de fumar, mas ele está relacionado aos tumores da boca, do orofaringe, esôfago. Eu não me lembro na minha vida prática de ter que operar um paciente com câncer de esôfago que não fumasse, né? Então, câncer de bexiga, câncer do pâncreas, enfim, existe um número grande de tipos de câncer que tem uma relação importante com o tabagismo. E o câncer, ele é considerado um problema de saúde pública no mundo todo e a incidência cresceu 20% na última década. No Brasil, o senhor já disse, é a segunda causa de morte. Já que outras características a nossa população tem que se relacionam com o câncer? Na realidade, como a gente falou, à medida em que a gente está vendo essa pirâmide populacional inverter e o número de idosos aumentar de maneira importante no nosso país, isso se viu na Europa, enfim, de uma maneira um pouco mais precoce, a gente percebe o número aumentado de casos de câncer. Como a população nos países em desenvolvimento está presenciando esse tipo de característica, a população envelhecendo um pouco mais tardiamente e num número muito acelerado, nós sabemos que, neste momento, daqui para frente, nos próximos anos, a grande maioria do aumento de cânceres vão acontecer nos países exatamente em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Que é o nosso caso, né? Agora, isso tudo, claro, que o senhor está mencionando, é abalizado por pesquisas. Os estudos na área oncológica, eles abrem caminho para descobertas de novos marcadores biológicos também, que servem para detectar precocemente a doença, também permitem uma individualização dos tratamentos. Perfeito. Na realidade, nós vivenciamos aí nos últimos 20 anos um avanço imenso na área da oncologia, né? Nós pudemos viver isso na prática do dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala em câncer infantil, há 20, 25 anos atrás, uma criança com diagnóstico de linfoma, leucemia, possibilidade de não curar era de 80%. Isso é exatamente o contrário hoje. Uma criança com linfoma, leucemia, 80% com tratamento adequado fica curada da doença. Hoje, considerando todas as doenças crônicas, o câncer é a mais curável de todas elas, né? Nós podemos hoje ver pacientes com diagnóstico de câncer, mesmo ainda com fase avançada da doença e com uma sobrevida imensa, dadas as possibilidades de cirurgia, de radioterapia, técnicas novas de radioterapia e de quimioterapia que conseguem, se não curar o paciente, controlar muito bem a doença e oferecer uma sobrevida com muito boa qualidade de vida. E desenvolvimento de novos fármacos também, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, foi desenvolvimento de novos fármacos, possibilidade de métodos mais apurados de diagnóstico, principalmente os métodos de imagem, né, com as novas tomografias, ressonâncias, endoscopias, possibilidade de ecoendoscopia, enfim, o arsenal de diagnóstico e terapêutico com novas drogas, novos procedimentos cirúrgicos, isso tudo contribuiu para que a gente pudesse ter um resultado muito melhor no tratamento do câncer. Daqui a pouco a gente continua conversando então, doutor. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com o Luiz Augusto Maltoni, diretor executivo da Fundação do Câncer. Antes de retomar a conversa, vamos assistir aos depoimentos de algumas pessoas que enfrentam essa doença. Eu fui diagnosticada no dia 2 de outubro de 2021 com câncer de mama triplo negativo. Graças a Deus eu descobri bem no início, com 1 centímetro. Estou fazendo tratamento de quimioterapia, não sinto nada nas quimioterapias. Já terminei as 4 vermelhas, corro todos os dias, ando, caminho,
faço tudo, levo uma vida normal. Então, a mensagem que eu deixo é, meninas, não desanimem. Eu acredito sim na ciência, ela está muito avançada e a prevenção, como é importante se prevenir. Em junho do ano passado, eu tive o diagnóstico, a confirmação de um câncer no colo do útero, né? Que começou com HPV. Eu comecei o tratamento com químio e rádio, foram 25 sessões de rádio e 3 de químio. Não perdi os cabelos, pois a químio que eu tomei não tinha perda de cabelo, mas as reações da rádio foram muito difíceis, muito pesadas. Eu aprendi também com câncer que tudo é uma prevenção. Eu sei que é difícil falar isso hoje em dia, mas usem camisinha, porque o HPV ele é passado pelo ato sexual. É muito mais fácil você descobri-lo no começo, que a porcentagem de cura é mais alta, né? Mas eu confio muito e acredito muito na cura. Ainda estou em tratamento, mas eu já tenho a certeza dessa cura. Doutora, essa é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1991 e que investe em prevenção, apoia o INCA. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa instituição a que o senhor está à frente. A instituição que eu tenho o prazer de dirigir hoje, que foi fundada exatamente como você disse, em 91, por Marcos Moraes e mais 2 outros colegas do Instituto na época. E o objetivo inicial da fundação foi exatamente apoiar as ações do Instituto Nacional do Câncer. Naquele momento ele assumia a direção geral do INCA e percebia claramente, como sendo uma instituição da administração direta, pública, que era fundamental ter uma fundação que pudesse dar flexibilidade, agilidade administrativa e apoiar as ações do Instituto. E ao longo desses 30 anos, 31 agora esse ano, a Fundação tem feito esse trabalho, apoiando as ações do Instituto. A Fundação atua muito fortemente nesse apoio. Para vocês terem uma noção, os recursos das pesquisas clínicas hoje do Instituto são gerenciadas lá na Fundação. Nós fazemos toda a operação, somos os responsáveis pela logística de todo o transplante de medula óssea feito no país, essa possibilidade de buscar material biológico fora do país e trazer para cá e, ao mesmo tempo, levar um material biológico de medula óssea para fora do país. Toda essa operação requer integração com bancos internacionais, toda essa experiência ao longo dos últimos 15, 20 anos foi uma experiência riquíssima para todos nós da Fundação do Câncer, junto com o Instituto Nacional do Câncer. Enfim, a gente tem, ao longo desse tempo, trabalhado muito também com as secretarias de saúde, apoiando na realização dos seus planos de atenção oncológica. Nós ajudamos aqui no Rio a Secretaria de Estado, Macaé, no Amazonas, enfim, e estamos próximos a começar um trabalho também com outra secretaria aqui do Rio. Então, a ideia é apoiá-los para que possam delinear o seu plano de atenção oncológica, que é uma exigência da portaria que norteia, que normatiza a atenção oncológica no país, dada pelo Ministério da Saúde e pelo INCA. Então, a gente apoia as secretarias nessa execução. Apoiamos o programa de oncobiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que congrega pesquisadores do Brasil todo, que trabalham pesquisa básica na área de câncer, na área de oncologia. A gente oferece bolsas de estudo para esses pesquisadores, para alunos de pós-graduação, e para que a gente possa levar a cabo essas pesquisas que são extremamente importantes no desenvolvimento da ciência e a gente buscar esses resultados que a gente vê, né, nos últimos anos de melhoria, não só de métodos diagnósticos, como de possibilidades de tratamento. Então, a gente, desde o ano passado, a gente atua nas diversas modalidades dos tipos de câncer e muito fortemente também na política de controle de tabagismo, mas a gente elencou, focou desde o ano passado uma bandeira muito importante que é o controle do câncer do colo do útero. Quando a gente fala em câncer do colo do útero, nós estamos falando de uma doença que todo mundo sabe o que causa, qual é o agente causal, que é o HPV. A gente sabe como trata, a gente sabe como previne. O Brasil disponibiliza vacina que evita com que no futuro se tenha o câncer. Enfim, nós temos tudo à mão
para erradicar o câncer do colo de útero no nosso país, e assim mesmo não conseguimos fazer isso. Conseguimos por várias razões. O país é imenso, as culturas são diferentes. Você recrutar as mulheres para fazer exames preventivos, a gente sabe que não é simples. A gente precisa também de difundir mais a informação. A mesma questão em relação à vacinação. Existe muito tabu em relação a vacinas de uma maneira geral. Então, a Fundação tem focado desde o ano passado e muito fortemente a partir desse ano para contribuir com o Instituto Nacional de Câncer, com o Ministério da Saúde, com o país, com a sociedade, e como é que a gente consegue obter melhores resultados no câncer de colo de útero, que é um exemplo imenso de iniquidade no nosso país. Você tem uma noção, morre-se 3 vezes mais de câncer de colo de útero na região norte e nordeste do que na região sul e sudeste. Isso não pode, não é inadmissível que a gente... Obviamente que a gente precisa entender do que isso acontece e contribuir para que a gente possa melhorar esses resultados. Nossa, o triplo é realmente um número que chama bastante atenção. Outro número que chama bastante atenção é o que a OMS estima para 2030. 27 milhões de novos casos de câncer e 17 milhões de óbitos pela doença no mundo todo. Ou seja, é necessário que haja uma mobilização global de prevenção e de informação. Perfeito. Na realidade, durante muitos anos se entendeu que controlar o câncer era uma coisa do especialista, né, do oncologista, do cirurgião oncológico, e está muito claro de que não é. A prevenção está na mão da atenção básica, está na mão dos clínicos, está na mão de quem está lá na ponta, nos ambulatórios, nos centros de saúde, nos postos de saúde, nas unidades de saúde da família. É lá que a gente orienta a população, consegue, estando próximo, recrutar as crianças para tomar vacina, fazer com que a mulher se sensibilize para fazer o exame preventivo ginecológico. Então, esse conjunto de ações precisa ser extremamente articulado com toda a cadeia de atenção à saúde, sobretudo quando a gente fala em prevenção na atenção básica, nos postos, nas unidades básicas de saúde. O senhor mencionou esse trabalho para vacinação de jovens contra o HPV, meninos e meninas também. Há também um trabalho de vocês muito forte quanto ao tratamento e à prevenção de outros tipos de câncer infanto-juvenil. Sim, é lógico, a gente tem contribuído, e existem outras instituições que têm feito isso também em parceria com a gente, para que se possa organizar a atenção oncológica. Quando a gente fala em criança, em câncer infantil, infanto-juvenil, é importante que a gente tenha unidades que possam oferecer um cuidado integral para essas crianças. Felizmente, o câncer infanto-juvenil não tem a frequência que tem no adulto. Então, é possível, com um número de unidades que não precisa ser imensa, atender essa demanda das crianças, mas, sobretudo, é fundamental organizar o fluxo dessas crianças para que elas possam ser atendidas pelo diagnóstico a tempo, ao mesmo tempo que tem um tratamento a tempo. Aí sim nós vamos estar vendo o que a gente já vê nos linfomas e leucemias, e que a ideia e o que a gente trabalha junto com outras instituições é que a gente possa ter esses índices de cura altíssimo no nosso país, não só em uma região ou outra, mas que a gente possa atingir esses patamares no país como um todo. Doutor, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, levando em consideração o Dia Mundial da Saúde, que é comemorado em 7 de abril, por gentileza. Ok, então, como a gente está falando do Dia Mundial da Saúde, eu queria chamar a atenção para a saúde, não para a doença. Mas a gente está falando de câncer, o câncer é uma doença evitável num percentual imenso das vezes e é curável quando diagnosticado de maneira mais precoce possível. E a gente pode contribuir para evitar que se desenvolva câncer na sociedade com alguns hábitos que são extremamente, não parecem complexos, mas que são importantíssimos. Manter o peso ideal, evitar o sobrepeso, uma alimentação saudável adequada, evitando o consumo excessivo de carnes vermelhas, enriquecer a alimentação com verduras, legumes, enfim, um prato colorido. Obviamente, evitar fumar, né? O fumo e o álcool são importantes fatores de risco para desenvolvimento de vários tipos de câncer, como a gente já falou aqui. E, obviamente, isso tudo com atividade física regular, para exatamente também ajudar na manutenção do peso, manter o seu organismo
trabalhando o tempo todo bem oxigenado, as células bem oxigenadas. Com isso, a gente vai conseguir reduzir em até 30%, 40% o número de casos de câncer, melhorando assim os resultados, e obviamente aqueles que a gente não consegue reduzir com essas mudanças ou melhoria desses hábitos, a gente possa ter os diagnósticos mais precoces. Não tenham medo de procurar um médico num sintoma ou num sinal de alguma coisa que esteja estranho. Tem uma lesão na pele que mudou de aspecto, mudou de característica, procura logo o médico, dermatologista. Não fica com medo. Eu já ouvi tantas vezes pessoas, não procuro porque eu tenho medo que seja alguma coisa séria. Mas esse é o momento de resolver, de tratar e ficar curado. Então, é isso. E, sobretudo, para as mulheres e para as crianças em relação ao colo de útero, ao câncer do colo de útero, não deixem de fazer os exames preventivos e também não deixem de levar as crianças para tomar a vacina contra o HPV. Ela está disponível em todos os postos de saúde e as crianças devem tomá-las. Ela é segura e é muito eficaz. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. A gente que agradece. Aqui na Fundação do Câncer estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @CâmaraRio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.